De volta com o Bora São Paulo ao vivo para você, nessa manhã de segunda-feira. Para você que chega agora aqui na nossa tela, seja muito bem-vindo. Obrigado pela audiência e companhia de todas as manhãs. Cobertura especial nesta segunda por conta das fortes chuvas. Imagens, por favor, aqui ao meu lado. São Paulo está debaixo d'água, meu telespectador. Caíram pelo menos 150 milímetros, até mesmo mais, em algumas regiões aqui de São Paulo. Osasco, Carapicuíba, são cidades também extremamente atingidas nessa madrugada. Devido a isso, vários pontos de alagamento se formaram. Eu queria compartilhar com você, nosso telespectador, a seguinte questão. Hoje, eu cheguei em um ponto de alagamento considerável. Vi ali que um cidadão se arriscou, outros não, outros retornaram. Eu fiquei naquela vontade, sabe? Me arrisco ou não? Atravesso o ponto de alagamento ou não? Felizmente, o anjinho soprou no meu ouvido falando: Joel, pode voltar. E assim fiz por pelo menos 4 ou 5 vezes hoje pela manhã, depois de encontrar situações como esta que vocês estão vendo agora. Veja aí esse cidadão saindo a nado. Esse é o caminhoneiro, né? Um caminhoneiro que ficou travado, assim como milhares de motoristas estão nesta manhã aqui em São Paulo. Ele entrou no engarrafamento, teve que sair do caminhão, mesmo porque a água estava subindo a todo instante. Olha ali, ó, há pelo menos o quê? 1,80 m, quase 2 metros de água, 2 metros de profundidade nesse ponto específico. Me dá a imagem do trem. Nós temos a imagem de um trem também que ficou parcialmente debaixo d'água em uma localidade aqui de São Paulo. São tantas imagens impactantes, tantas imagens, infelizmente, de certa forma comuns, né, que a gente vê todos os anos aqui em São Paulo. A Mayara Bachanello, ela está conosco ao vivo por telefone, acompanhando bem de perto a condição do transporte público aqui em São Paulo, envolvendo principalmente agora, né, Mayara, CPTM e metrô. Ou seja, meu telespectador, mais uma vez, você, infelizmente, enfrenta uma realidade dura de ser vencida, viu? A realidade do transporte público, que já não é lá essas coisas, já é muito ruim, já é difícil. Sobre essas condições, então, sob essas condições que vemos nesta segunda-feira aqui em São Paulo, fica tudo mais difícil. Olha esse carro aí, ó, é um carro 4x4, um carro importado, bom pra caramba, um carro de bacana, que não conseguiu vencer esse ponto de alagamento em São Paulo. Pois não, Mayara Bachanello, condição do transporte público em São Paulo nessa segunda-feira. Ótimo dia a você, querida. Bom dia, Joel. Bom dia, Laura. Bom dia aos amigos do Bora São Paulo. A gente está tentando se locomover aqui pela cidade. Se de carro já está impossível, de transporte público, pior ainda. Os ônibus não estão conseguindo chegar até as estações. Por exemplo, estamos aqui agora na estação Pinheiros. Os ônibus não estão chegando aqui para buscar os passageiros, poucos conseguem chegar. E temos também na estação Barra Funda, onde pouquíssimos ônibus conseguiam passar para pegar as pessoas, e aí uma fila enorme se formava, muita gente esperando os ônibus. A linha Nova Esmeralda da CPTM continua sem funcionar entre Osasco e Santo Amaro, operação interrompida por causa de um alagamento. Só mesmo entre Grajaú e Santo Amaro, uma pequena parte dessa linha está funcionando no momento. A linha 8 Diamante chegou a ficar paralisada por um bom tempo, ali mais de 3 horas, entre as estações Comandante Sampaio e Itapevi, e agora aos poucos a operação está sendo retomada, as estações estão abrindo aos poucos. Desde manhã há relatos, por exemplo, de trens quase submersos na água, por exemplo, na estação Vila Lobos. Muita gente circulando a pé, calculando esse trajeto a pé. O pessoal chega aqui na estação Pinheiro, já calcula: poxa, quanto tempo é para eu chegar a pé? Não, vamos a pé. Porque também pegar transporte por aplicativo está muito difícil. Por exemplo, a tarifa chega a estar 4 vezes o valor, justamente porque tem poucos carros nas ruas e muita gente circulando pela cidade de São Paulo. Em todo lugar, as pessoas avisando os patrões que vão chegar tarde ou que nem vão conseguir chegar. A gente fala aqui de um ponto onde a CET, aqui na Marginal do Pinheiro, está colocando a pista, transpondo, né, a pista expressa para local. Exatamente aqui na altura da estação Pinheiros. Por quê? Porque lá em Jaguaré, cidade universitária, tem um alagamento na pista expressa, e por isso a CET já está fazendo o desvio do trânsito, e muito trânsito por aqui, logo após a ponte Eusébio Matoso, no sentido Castelo Branco da Marginal do Pinheiros. A Mayara Bachanello, assim como toda a equipe da Band, não só a do Bora São Paulo, nessa manhã, a Mayara continuará girando por São Paulo, encontrando situações complicadas para a gente repassar aos poucos aqui, para irmos repassando aos poucos para vocês
que estão nos acompanhando nessa manhã. Só pisque, por favor, o link onde está o Igor Calian, ali na altura da cidade universitária. Veja aí os carros, todos neste engarrafamento monstro, um emaranhado de veículos. E o que mais me deixa triste e preocupado é que essa cena está se repetindo agora, às 10 horas e 57 minutos, por quase toda a Grande São Paulo. Agora sim, voltando às outras imagens que temos, imagens impressionantes que foram registradas não só com o nosso helicóptero, o Tubarão da Band, mas também com as motolinks espalhadas, distribuídas em pontos estratégicos nesta manhã de segunda-feira. Hoje estamos em uma edição especial do Bora São Paulo, uma cobertura especial, exatamente para te direcionar a respeito dessa condição atípica que estamos enfrentando aqui em São Paulo. Veja esses 3 carros. Aquele carro à frente, o Corolla Prata, está com a parte traseira sobre o carro central ali, o carro que está no meio. Por quê? Muito provavelmente, Laura Ferreira, essa imagem que foi registrada em Carapicuíba, um local que foi extremamente castigado pelas fortes chuvas que se iniciaram não só na madrugada, mas ontem à noite já chovia relativamente forte em Carapicuíba e Osasco também. Por que esse carro está nessa posição, meu telespectador? Muito provavelmente porque ele foi levado pela força da água, a água subiu repentinamente, fazendo com que ele flutuasse e, na sequência, com a descida da água, o carro ficou do jeito que vocês acabaram de ver. Laura Ferreira, por favor, alguns pontos importantes, alguns dados que temos aí referentes às fortes chuvas que vêm atingindo São Paulo nesta madrugada. São Paulo castigada, São Paulo debaixo de muita água nesta segunda-feira, Laura Ferreira. Algumas regiões permanecem em estado de alerta. Nós tivemos agora há pouco, às 9h50, estado de alerta para a subprefeitura do Jaçanã, Tremembé, por conta do transbordamento do córrego Tremembé. E permanece em estado de alerta a subprefeitura do Ipiranga desde as 2h15 da madrugada, isso por conta do transbordamento do córrego Ipiranga. A subprefeitura do Butantã também em alerta desde as 2h39 da manhã por conta do transbordamento do córrego Pirajussara. Marginal do Pinheiros em estado de alerta desde as 2h39 também por conta do transbordamento do Rio Pinheiros, ali na marginal junto à ponte Cidade Universitária e ponte do Jaguaré. A marginal Tietê desde as 4h da manhã, 53 minutos, por conta do transbordamento do rio Tietê, junto à ponte do Piqueri, no sentido Castelo Branco Ayrton Senna, ponto completamente intransitável, e alerta também na subprefeitura de Perus, desde as 4h53, por conta do transbordamento do córrego Perus, ali na Praça Inácio Dias. São mais de 50 pontos intransitáveis na capital, Joel. Pontos ativos de alagamento. Nosso helicóptero está no viaduto Morfarrege agora. Vocês viram aquele carro ali que foi abandonado? Meu telespectador, essa é uma imagem ao vivo. O Tubarão da Band flagra agora vários condomínios alagados. Veja esses condomínios aí, ó, esses prédios. Veja ali o nosso helicóptero registrando tudo para você e, infelizmente, confirmando o que a gente já imaginava que iria acontecer em várias regiões de São Paulo. Olha essa localidade, completamente intransitável, uma cidadã ali, ó, um casal, 2 pessoas passando de um lado para o outro. E olha, é importante reforçar que isso se trata de um perigo muito grande. Às vezes, por baixo, há uma boca de lobo destampada, uma boca de lobo aberta, puxando água e, infelizmente, pode acontecer, como já aconteceu várias vezes, puxar você, puxar uma pessoa, como aconteceu também em São Bernardo do Campo neste final de semana. Vocês viram que um cidadão morreu. Um cidadão morreu afogado, então não se arrisque, pelo amor de Deus, meu telespectador, siga as recomendações dos competentes homens do Corpo de Bombeiros. Daqui a pouco entraremos em contato novamente com o Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo, com os competentes profissionais também do Corpo de Bombeiros. Falando em Corpo de Bombeiros, imagem do helicóptero Águia de número 6, que foi acionado, se dirigiu até ali à altura da Ponte das Bandeiras, para fazer o resgate, utilizando de um cesto, fazer o resgate de um cidadão que estava em cima do carro dele. Veja aí, esse cidadão em cima do carro vermelho, aguardando o apoio, aguardando a chegada dos militares do Corpo de Bombeiros levados pelo helicóptero Águia de número 6. Tela dividida com o Pedro Panúzio, que está no local, bem perto do local onde aconteceu esse resgate que vocês estão vendo no canto esquerdo. Pedro Panúzio ao vivo, direto da altura da Ponte das Bandeiras. Pedro Panúzio, muito bom dia a você, querido.
Oi, Joel, bom dia a você. Pois é, esse resgate, essa tentativa de resgate, né, que aconteceu aqui na Marginal Tietê, altura das Pontes das Bandeiras, a gente acompanhou esse resgate ao vivo. Agora, apesar da tentativa desse resgate com o helicóptero Águia da Polícia Militar, os bombeiros e também os policiais militares acabaram optando por um outro método. Então, a maior parte dos resgates, Joel, das pessoas que estavam nesses caminhões aqui atrás, vou até virar a câmera para a gente poder ver melhor. Tinha muita gente que ficou presa aqui, ó, nesse ponto em que a água está muito alta. Ali atrás, muitos caminhões ilhados, né? Pessoas que ficaram totalmente ilhadas.